Começa hoje no Rio de Janeiro o júri popular do ex-policial militar Rony Lessa e também do ex-policial militar Elcio de Queiroz. Eles confessaram ter assassinado a vereadora Marielle Franco e também o motorista Anderson Gomes. Segundo Rony Lessa, que fez delação premiada, os mandantes do crime foram os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, que estão presos. Na delação, o ex-PM também revelou que o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, atrapalhou a investigação para acobertar o crime. A previsão é que nesta quarta-feira sejam ouvidas 9 testemunhas, sendo 7 indicadas pelo Ministério Público Estadual e 2 pela defesa de Rony Lessa. Os advogados de Elcio Queiroz desistiram de ouvir testemunhas. Os 2 réus estão presos desde 2019 e vão participar do júri popular por videoconferência. O Ministério Público do Rio de Janeiro afirmou que vai pedir a pena máxima para os réus: 84 anos de prisão. Ontem, o Supremo Tribunal Federal encerrou os interrogatórios dos réus acusados de mandar matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. De Brasília, o nosso repórter Pedro Nascimento tem mais detalhes sobre esse assunto. Pedro, quantos suspeitos foram ouvidos exatamente? Bom dia. Bom dia para você, Fernanda. Bom dia, Eustáquio. Bom dia também para todo mundo que acompanha a Itatiaia nessa quarta-feira. Bom, a gente teve nomes importantes, né, os principais nomes ligados a esse assassinato da vereadora Marielle Franco e do Anderson Gomes, que foram ouvidos pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele que é o relator dessas ações no STF. Ontem a gente teve o depoimento do major da Polícia Militar, Ronald Alves de Paula, ele que é apontado pelo inquérito policial como sendo a pessoa que monitorava os passos de Marielle Franco, teria indicado onde ela estaria exatamente na noite desse crime. Mas além do Major Ronald, a gente tem também nomes importantes, como por exemplo o deputado federal Chiquinho Brazão, né? Ele que está sem partido, é do Rio de Janeiro, e também o irmão dele, o Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e eles são a dupla ali acusada de ter se beneficiado, né? De ter planejado essa morte de Marielle Franco, de ter encomendado esse assassinato por interesses políticos, né? Pelo fato dela atuar atrapalhando os interesses políticos e econômicos, né? Da dupla de irmãos. Além disso, o Supremo Tribunal Federal também ouviu o delegado da Polícia Civil e ex-chefe da Polícia Civil à época em que esse caso ocorreu, Rivaldo Barbosa. Ele prestou depoimento e também negou as acusações, né? No inquérito da polícia, né? Segundo a acusação que está sendo feita contra ele, ele é acusado de atuar não só para dar dicas ali, né? De saber, de ser conveniente com o crime, mas também de atuar para acobertar esse pós-crime. A gente sabe que foi uma investigação complicadíssima. Primeiro, a Polícia Civil foi enveredou por diversos caminhos, não conseguiu achar os assassinos. A Polícia Federal depois precisou intervir e, portanto, concluiu esse inquérito e, inclusive, indiciando policiais que seriam responsáveis por isso. Além disso, a gente tem também Robson Calisto, que é ex-assessor de Domingos Brazão e que teve uma participação menor nesse crime, mas que também atuou previamente a esse assassinato. Agora, com esse encerramento das oitivas, né, que foram conduzidas pelo desembargador Ayrton Vieira, que é auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, começa a fase, na verdade se encerra a fase de instrução oral, que era essa parte em que os réus poderiam apresentar as suas versões. Inclusive todos eles negaram participação nesse crime, nenhum diz ter nenhuma relação, inclusive os irmãos Brazão e também o próprio delegado, o Major Ronald, na verdade, diz sequer conhecer Marielle. Agora começa essa parte, né, que as defesas e também a acusação tem um prazo aí de 5 dias para requererem diligências, né, e também de achar detalhes pertinentes, né, com relação a esse andamento do processo, e ainda não há data para esse julgamento definitivo que acontece no Supremo Tribunal Federal. Esses depoimentos, eles começaram no dia 21 desse mês, né, e em setembro foram ouvidas as testemunhas, né, das defesas dos acusados e também da acusação que é feita pela Procuradoria-Geral da República. Lembrando que todos esses nomes citados aqui por mim, eles respondem pelos crimes de homicídio e organização criminosa e estão presos por determinação do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator deste caso no Supremo Tribunal Federal. Aqui em Brasília, a temperatura na casa dos 19 graus e tempo chuvoso aqui na capital federal. Volto com vocês. Obrigada, Pedro Nascimento.